nós vamos reagir da mesma forma que reagimos. Nós vamos ter que criar o estado de calamidade pública e, em vez de esse ano que nós gastamos 10% do PIB, talvez a gente gaste 4%. Você se lembra que o primeiro movimento do governo foi criar um auxílio emergencial de R$200 para poder durar mais tempo. E você tinha, de um lado, o Bolsa Família, de outro lado, você teria o auxílio emergencial para atender os que não estavam protegidos. Eu sabia que eu não podia botar um auxílio emergencial acima do Bolsa Família, que aqui já estavam as famílias mais pobres, uma grande incidência no Nordeste. Eu não podia, só porque era alguém aqui do Sudeste que perdeu o emprego, de repente botar um auxílio emergencial acima do Bolsa Família. Então, nós botamos no mesmo nível do Bolsa Família, R$200, e isso teria fôlego para durar, de repente, um ano e meio. Naturalmente, o processo político, dada a gravidade da pandemia, e nós sabíamos que isso podia acontecer, começou a aumentar o número. Tanto o número de abrangência, nós mesmos já tínhamos aumentado 1 milhão de famílias. Normalmente você examina para ver toda a documentação e aprova 3, 4, 5, 6 meses à frente, você aprovava o ingresso de uma família para o Bolsa Família. Nós fizemos o contrário, botamos 1.200.000 famílias para dentro, porque não podíamos correr o risco de perder vidas, porque estavam analisando papéis, e fomos ver se tinha fraude ou não depois. Mas primeiro nós botamos todo mundo dentro. Então a base de atendimento foi muito grande e o valor começou a subir de R$200 para 400, para 500, e no final nós recebemos uma ligação, quando a Câmara estava aprovando, recebemos uma ligação e o próprio presidente disse, olha, passaram para 500, vamos subir mais um pouco então, vamos para 600. Ora, a pandemia estava no auge ali, todo mundo muito assustado, não sabíamos ainda que efeito a coisa teria. Eu concordei, então eu sou copartícipe da decisão, mas no fundo o número saiu um pouco acima do que nós esperávamos. Eu esperava que fôssemos de 200 para 400, já era o dobro do que estava lá, mas a decisão política foi empurrar para cima. E assim foi feito. Não me arrependo. Pode ter sido um exagero naquele momento, mas eu não me arrependo. Eu acho que a reação do Brasil foi tão boa do ponto de vista de preservação de vidas, do ponto de vista de preservação de empregos, do ponto de vista de funcionamento de toda essa engrenagem que você descreveu, né? Toda essa cadeia produtiva integrada funcionando, do campo até a zona urbana e a prateleira do supermercado e a distribuição para o consumo das famílias, que nós não podemos nos arrepender disso, dessa decisão. Foi muito boa. E é um resultado de uma democracia funcionando, que eu sempre disse que ia surpreender o mundo. Eles subestimam o Brasil lá fora, achando que o Brasil não teria essa capacidade de resposta. Tem dinheiro chegando ainda por correio, cheque chegando por correio, que se desviou nos Estados Unidos. E nós aqui fizemos o dinheiro chegar digitalmente para as famílias, 64 milhões de famílias mais pobres. Da mesma forma, os americanos, que são o mercado mais flexível, o mercado de trabalho mais flexível do mundo, eles perderam 31 milhões de empregos no mesmo período que nós perdemos 550 mil empregos. Então, o Brasil reagiu muito bem à crise. A democracia brasileira deu uma resposta fulminante aos céticos, a quem desconfiava do Brasil. Então, e eu acredito que o Brasil vai fazer a mesma coisa, na pergunta sobre o auxílio emergencial. A ideia é que o auxílio emergencial foi criado para enfrentar uma calamidade. A pandemia está descendo, o auxílio emergencial está descendo junto. A pandemia vai descendo, o auxílio emergencial descendo junto e a economia voltando do outro lado. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso plano A. Mas veio uma segunda onda da calamidade. Ok, nós vamos decretar um estado de calamidade pública de novo e vamos nós de novo, com a experiência que temos agora, recalibrando os instrumentos, vamos ter que recriar. E, em vez de aumentarmos a dívida em 10% do PIB, como aumentamos esse ano,
vamos aumentar, de repente, mais 4% do PIB o ano que vem, se for o caso, se houver essa segunda onda. Mas não é a nossa hipótese de trabalho. Isso é algo que nós vamos ter preparados. É um plano de contingência. A nossa hipótese de trabalho é ir retirando os estímulos, como estamos fazendo, era 600, baixa para 300, depois aterriza ali na frente, ou numa versão Renda Brasil, de renda básica, ou na própria Bolsa Família que existia antes. Essa é o que está programado. Nós temos as duas possibilidades, é uma escolha política, tem um programa bem desenhado, evolucionário, sem fazer nenhuma absurdo fiscal, tem que ser fiscalmente sustentável, tudo arrumado direitinho. Mas pode ser que precise de mais debates políticos a respeito. O presidente foi muito claro, ele disse: eu não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Os programas de focalização normalmente concentram 75% dos brasileiros recebem menos que 1,5 salário mínimo. Então, quem recebe mais do que isso, que era o caso do abono salarial, o presidente disse: não vou tirar daqui para passar para lá. Então, esses programas que são recomendados pelo Banco Mundial, que nós estamos trabalhando há 1 ano e pouco em torno disso, politicamente o produto não foi considerado satisfatório pelo presidente. Então, o presidente disse: olha, eu prefiro voltar para o Bolsa Família, se for esse caso. Então, nós não vamos fazer nenhuma irresponsabilidade fiscal e pode ser que a gente aterrize no Bolsa Família ou no Renda Brasil, que é esse programa alternativo. Só que não era a hora, você no meio de uma eleição, todo mundo indo para a base, não era a hora de haver essa discussão. Então, a própria classe política tomou a decisão de empurrar essa decisão um pouco para frente. Isso vai ser discutido. Hoje eles estão justamente empenhados na renovação de mandatos, nos apoios locais que estão fazendo. Então, a resposta hoje, se você perguntar assim, qual é o plano para o auxílio emergencial? Remoção gradual. Está marcado para 31 de janeiro desse ano, acaba o auxílio emergencial, que já foi 600, caiu para 300, e ele acaba. E nós voltamos para o Bolsa Família. Esse é um plano A. Existe possibilidade de haver uma prorrogação do auxílio emergencial, aí vamos para o outro extremo. Se houver uma segunda onda de pandemia, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos ter que reagir, né? Mas não é o plano A, não é o que nós estamos pensando agora. Quanto à Renda Brasil, ou Bolsa Família, ou mesmo auxílio emergencial, existe uma possibilidade de prolongar um pouco, etc, etc. Tudo isso só será discutido após as eleições. Isso não pode ser discutido agora. O que a economia diz é o seguinte: o plano A é a retirada gradual dos estímulos e o plano B é só se a pandemia vier. O que nós não faremos, e eu tenho repetido, eu repito sempre isso, porque uma nação não é apenas um acordo entre contemporâneos. É muito fácil agradar a todo mundo, dar um dinheirinho para todo mundo e hipotecar o futuro dos nossos filhos e netos, que é o que tem sido feito há muitos governos quando deixamos a dívida crescer em bola de neve. A dívida pública brasileira está chegando a 100% do PIB. Isso quer dizer que nós não temos coragem de enfrentar os desafios contemporâneos, os desafios presentes, e nós preferimos rolar o custo de enfrentamento das crises para gerações futuras. Isso é uma falta de compromisso com as futuras gerações. Isso nós não vamos fazer. O Brasil é a terceira maior democracia digital do mundo. É o 4º maior mercado digital do mundo. E, como foi mencionado, o nosso Banco Central